Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Meus irmãos, essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: entendendo as provações. Entendendo as provações. Conta-se que certa vez um leão, ele estava passeando pela floresta e estava ali à procura do alimento, né? À procura de algo para se alimentar, quando de repente ele encontra ali um grupo de gatos. Os gatos estavam reunidos ali em uma reunião e o leão os avistou de longe e foi se aproximando já com o pensamento: eu vou devorá-los, vai ser o meu jantar nessa noite. E o leão foi então se aproximando devagar. Aqueles gatos não perceberam a chegada do leão. Na verdade, o que tinha ali era uma igreja de gatos. Era uma reunião, né, um culto ali, uma igreja de gatos ali. Eles estavam reunidos e não estavam percebendo a chegada do leão. Quando de repente aconteceu algo muito interessante. Você fica comigo até o final desse sermão que eu vou te contar o que aconteceu no final, tá bom? E se eu me esquecer, você me lembra de contar o final da história. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina muito a respeito desse tema, provações. O que eu preciso aprender a respeito de provação? O texto que nós lemos é uma história muito conhecida, a história de Daniel. E eu quero tirar, especificamente dessa passagem, do capítulo 6, nós leremos ainda alguns versículos aqui. Eu quero tirar dessa passagem de Daniel 6, 3 lições que nós aprendemos a respeito das provações, que nos fazem entender melhor as provações na nossa vida. A primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos e podemos aprender aqui nesse texto, é que as provações, elas são inevitáveis. As provações, elas são inevitáveis. Existe uma brincadeira em um programa de televisão, um jogo, alguns programas fazem esse tipo de brincadeira, mas é muito conhecida, não é? A do SBT, que faz lá o passa ou repassa. É uma brincadeira de perguntas, onde a pessoa que está participando, de repente, se ela acha que uma pergunta está muito difícil para ela responder, ou ela não sabe, o que ela faz? Ela passa. Então, ela tem a oportunidade de escolher uma próxima pergunta, que pode ser talvez mais difícil do que aquela que ele está pulando, mas existe a possibilidade de escolha. Por isso que é passa, não é? Ou repassa. Essa é a brincadeira. Que bom seria se na nossa vida também fosse assim. Já pensou? Se você pudesse escolher, não é, as suas dificuldades, as suas lutas. Não, Senhor, essa não. Essa eu vou passar, não é? A próxima, escolho a próxima. Essa daqui eu quero pular ela, não é? Eu quero pular esse problema. Eu quero pular essa adversidade. Eu quero pular essa dificuldade na minha vida, essa provação. Não temos essa opção, meus irmãos. A vida não é uma brincadeira de passa ou repassa. Eu e você vamos enfrentar leões. Talvez você entrou aqui nesta noite enfrentando um leão. Você já está, não é? Enfrentando o teu leão. Talvez você entrou aqui nessa noite e enquanto eu estou falando ou pregando, você vai lembrar do leão que você já enfrentou, da cova pela qual você já passou. Ou talvez você ainda, não é, vai passar por esse momento. Você ainda vai enfrentar o leão da sua vida. Mas a realidade é essa, não temos como fugir. Porque as provações, elas são inevitáveis. Essa experiência de Daniel, de ser lançado ali na cova dos leões, é a nossa experiência. Não literalmente falando, é claro, nós não somos literalmente jogados em uma cova de leões, mas a ideia aqui, meus irmãos, é figurada e está muito presente na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 22,
que é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? A Bíblia tem muitos salmos, né, messiânicos. Eles falam de Jesus. Foram escritos muito antes de Cristo e já estão apontando para Cristo, o seu ministério, os seus sofrimentos, a sua vida. Salmos messiânicos, salmos que tinham um duplo cumprimento. Era para aqueles dias, o salmista estava escrevendo para o seu tempo, para a sua geração, mas também eram proféticos, porque apontavam para Jesus Cristo. E o Salmo 22 é um desses salmos. E lá no versículo 21 do Salmo 22 está escrito assim: salva-me das fauces do leão. Salva-me das fauces do leão. Diante dos seus inimigos, Jesus, ele usa, não é, nesse texto aqui profeticamente, algumas figuras para falar desses inimigos, e uma das figuras é a figura do leão. As fauces do leão, conforme está na nossa tradução revista e atualizada, nada mais são, meus irmãos, do que a boca do leão. A palavra fauce significa boca, garganta, não é? E a oração no Salmo 22 é: me livra, me salva das garras, da boca, da garganta do leão. Meus irmãos, quando nós olhamos para Paulo, quando ele escreve a Timóteo lá no capítulo 4, versículo 17, falando da sua experiência também, ali quando ele estava sendo julgado, e ele foi abandonado por todos, mas ele disse: o Senhor esteve do meu lado e me livrou da boca do leão. Paulo usa essa expressão também, essa figura de linguagem: Deus me livrou da boca do leão. Ainda, o escritor aos Hebreus, ele fala lá em Hebreus 11:33, que muitos homens de fé, pela sua fé no Senhor, fecharam a boca de leões. E ainda, meus irmãos, Pedro, falando também, usando essa figura, ele coloca o diabo como o nosso inimigo, o nosso adversário, e alguém que anda em derredor, rugindo como leão. Veja que a figura está presente na Bíblia, e ela nos fala do quê? Nos fala de luta, de provação, de adversidades. Tudo isso, coisas que nós iremos passar aqui na nossa vida, na nossa caminhada, não tem como fugir. Nós temos que orar e pedir: Deus nos livra da boca do leão, Deus nos livra das garras do leão. Porque, meus irmãos, em primeiro lugar, as provações, elas são inevitáveis na nossa vida. Não é uma questão de escolha. Todos nós, eu e você, iremos passar pela cova dos leões. Teremos esse enfrentamento. A segunda lição que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com você, a respeito das provações, é que as provações, elas são benéficas. As provações, elas são benéficas. Como pode haver benefício em uma provação? Talvez a gente possa fazer essa pergunta: mas como tirar proveito de uma provação? Daniel estava ali dentro de uma cova, foi lançado ali injustamente, não fez absolutamente nada. Ele foi alvo de inveja de pessoas que mentiram, fizeram com que o rei Dário jogasse ele ali dentro daquela cova. Mas ele está passando por aquilo. Mas aquilo que está acontecendo com Daniel é para o bem dele. E assim nós vamos encontrar na Bíblia, meus irmãos, essa verdade. Tiago, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 2 da sua carta: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Talvez a gente não preste muita atenção nesse versículo. Eu releio ele. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não por uma provação, o passardes por várias provações. Você tem se alegrado com as suas provações?
Vamos contar a bênção. Pastor, eu consegui um emprego novo. Glória a Deus. Pastor, olha, esse ano está sendo uma bênção, né? Minha saúde, Deus me curou do meu problema que eu tinha. Quais são as bênçãos que nós contamos? Quais são os motivos de alegria que nós temos e reconhecemos na nossa vida? Vamos abrir para a bênção. Imagina o irmão chegando aqui, pastor, estou muito feliz, porque a minha vida está cheia de provação, pastor. Você já ouviu alguém dizer isso? Pastor, olha, estou transbordando de alegria. Essa semana não foi um leão, não, foi um por dia, pastor. Estão lá ainda, vivos, querendo me devorar. Mas a palavra de Deus que não mente, é a palavra de Deus. Tiago, servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: meus irmãos, vocês têm que se alegrar. Muita alegria por passarem por provação. E aí a gente vai entender por quê, meus irmãos. As provações, elas são benéficas. Provação traz fortalecimento. Provação traz amadurecimento. Provação traz crescimento. Prova não é castigo. Deus, ele pune, Deus, ele castiga também, meus irmãos, mas nem toda disciplina, não é? Nem toda aprovação é disciplina de Deus. Aliás, Daniel, ele não tinha, pelo que o texto nos conta, a história dele, motivo para ser disciplinado por Deus, porque ele estava andando na presença de Deus. Nós nos lembramos de Jó, de igual forma, o Senhor vai chegar, não é, para o inimigo e dizer: olha, você observou o meu servo Jó? Naquele diálogo de Deus com Satanás. Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Da boca de Deus sai a palavra: Jó é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem que me teme, é um homem que se desvia do mal. E nós sabemos o que aconteceu com Jó. A dura provação pela qual ele passou. Mas que lá no final da vida dele, meus irmãos, ele não atribuiu a Deus falta alguma, ele não pecou, apesar da sua experiência difícil. E lá no final, no capítulo 42, ele diz assim, o testemunho dele: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As provações, elas são benéficas na nossa vida. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 1, se você puder acompanhar comigo, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. E olha só que interessante o que diz o texto aqui: mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. A consciência de Daniel estava tranquila diante de Deus. Era um servo do Senhor. E ele vai passar, meus irmãos, pela provação. Porque a provação é inevitável e porque a provação, na verdade, ela é benéfica. Deus está fazendo isso para o meu bem, para o seu bem. A história termina como? Daniel vai ser liberto e no final o rei faz Daniel prosperar. No capítulo 6, versículo 28, diz que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, meus irmãos, no final de tudo, ele foi ainda mais abençoado. Nós temos aí a dificuldade com a chamada teologia da prosperidade, não é? Que é um entendimento errado de alguns textos bíblicos,
é uma prosperidade apenas, então, somente material para essa terra, para essa vida. Mas isso não significa, meus irmãos, que nós não cremos na prosperidade que vem de Deus, porque Deus faz prosperar os seus filhos, e isso é bíblico. O justo Deus faz prosperar. Salmo 1 diz isso, não é? O justo, em tudo que ele fizer, ele prosperará. Por isso que José, ele foi próspero, mesmo lá no Egito. Era um homem de Deus, um servo de Deus. O que ele punha a mão, Deus abençoava. Daniel não é diferente. É alguém abençoado, é alguém que está num cargo aqui de autoridade, que foi constituído assim, mesmo sendo alguém que não era da Babilônia. Ele foi trazido com seus amigos, né, como escravo, como cativo, né, quando a Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Mas ali, naquela terra distante, naquela terra estranha, ele conseguiu uma posição assim especial. Esse homem era um homem de Deus. E Deus abençoava Daniel, e Deus o fazia prosperar em todos os sentidos, meus irmãos. Claro que nós entendemos que a maior prosperidade que nós temos, o que de melhor nós temos, não são as coisas materiais, e sim a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. E se você observar aqui a história de Daniel, quem leu já todo o livro, e se você não leu, eu recomendo que leia, até o capítulo 6 vai contar algumas experiências dele e dos seus amigos, e no capítulo 7 em diante nós vamos começar a ver algumas visões que Daniel teve, e que visões maravilhosas, e que sonhos tremendos, e que profecias, meus irmãos, profundas. Daniel viu coisas maravilhosas, ele viu o tempo do fim. Escatologia está aqui no livro de Daniel também. Ele viu o Messias. Daniel teve experiências tremendas na vida dele, mas antes ele teve que passar pela cova dos leões. Porque a cova dos leões, porque a provação é para o nosso bem. Deus está nos preparando. Deus está nos moldando. O apóstolo Paulo foi alguém que recebeu de Deus uma revelação tremenda também, subiu até o terceiro céu, mas a Bíblia diz que ele recebeu também um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele viu, para que ele pudesse se manter na sua posição, saber que ele dependia da graça e da misericórdia do Senhor. As provações, elas são para o nosso bem. Paulo pede ao Senhor, Senhor, tira o espinho. Deus diz, não tiro, ele vai ficar aí, a minha graça te basta. Era necessário para Paulo que aquele espinho permanecesse na sua vida. João, o escritor do Apocalipse, as visões que ele tem ali, maravilhosas, do tempo do fim, acontecem com João, instrumento de Deus, que está o quê? Exilado na ilha de Patmos. Está sofrendo, está preso por amor de Jesus. Mas a provação, ela é benéfica. Ali ele vai ser instrumento de Deus, para ser o portador dessa revelação tremenda que está no livro do Apocalipse. Meus irmãos, quando Deus nos faz passar pela provação, Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Ele está trabalhando em nós. É claro, e eu preciso te dizer isso, Daniel, ele foi liberto da cova dos leões. Não aconteceu absolutamente nada com ele. O rei ficou preocupado, porque ele havia até tentado reverter aquela situação, mas não conseguiu. Daniel foi lançado lá, passou a noite, e quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, no capítulo 6, no versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. Não aconteceu absolutamente nada com ele, porque ele vai dizer que o Senhor fechou a boca dos leões. Mas, meus irmãos, existe uma outra história na Bíblia, também de um homem que foi íntegro, que foi sincero, que andou na presença do Senhor, que testemunhou do Senhor, e que inimigos se levantaram contra ele. O nome dele era Estevão.
E nós conhecemos a história do diácono Estevão, que é o primeiro mártir da igreja. Estevão, meus irmãos, lá no capítulo 7, diz que ele também, não é, foi levado ao tribunal por aquelas pessoas, só que Estevão, diferente de Daniel, ele morreu. Lá no versículo 59 do capítulo 7 de Atos, diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, ele morreu. As provações são benéficas. Agora, isso não significa que nós seremos sempre libertos da provação. Daniel foi, Estevão não foi. Estevão morreu, e morreu apedrejado. Falta-nos hinos de Estevão na igreja. Nós temos hinos de Daniel, de Davi, o que derrubou Golias, não é? De Josué, não é? Lá na entrada de Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, não é assim? Nós temos desses personagens canções belíssimas de fé, né? De compreensão da ação poderosa de Deus na vida das pessoas. Mas, meus irmãos, e Estevão? Onde está o louvor de Estevão? Parece que com Estevão essa palavra não funcionou, não foi benéfico a aprovação, porque ele morreu. Meus irmãos, não é assim. Deus sabe o que faz. Deus tem um plano nas nossas vidas. Muitos foram libertos, sim, mas muitos também morreram por amor a Jesus Cristo. Mas eu chamo a tua atenção para Estevão ainda, porque no capítulo 7 de Atos, no versículo 54, está escrito assim: ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão fez a sua defesa, falou de Deus para eles, apontou o dedo para eles, e eles ficaram nervosos, irritados com Estevão. E o versículo 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E o que ele viu? Olha lá, viu a glória de Deus. Viu a Jesus que estava à sua direita. Meu irmão, pare para pensar uma coisa comigo. Estevão está morrendo apedrejado, e Deus abriu os céus para que ele enxergasse a glória de Deus e de Jesus Cristo. E eu pergunto para você: quem vê a glória de Deus e a glória de Jesus se interessa por esta vida? Estevão, você quer ficar aqui ainda, Estevão? Estevão, você quer permanecer? Jesus, Deus, teria poder para ressuscitar Estevão e trazê-lo de volta à vida. Meus irmãos, mas quem gostaria de voltar depois de ver a glória de Deus? Paulo não queria ter voltado. Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu preferia ir, partir, mas eu tenho uma missão aqui, eu vou cumpri-la. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. As provações, meus irmãos, elas são benéficas na nossa vida. Não importa como elas vão terminar aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus sempre elas vão ser benéficas. Foi benéfica para Daniel com o seu livramento, assim como foi benéfica para Estevão, quando ali ele está partindo para estar junto com o Senhor na glória de Deus. Brincam que até os leões foram abençoados aqui, não é? Por não terem comido Daniel. Daniel foi lançado ali naquela cova, passou a noite inteira, e Deus estabeleceu um jejum naquela noite. O Senhor, que é o Deus da criação, Deus ordena e acabou. Todos cumprem, os ventos obedecem a Deus, não é? O sol, a lua, tudo obedece ao Senhor. Ele é o rei do universo, não é? O rei dos animais lá, o leão, tem que se dobrar diante do rei dos reis. E o rei dos reis disse: hoje não, hoje é jejum nessa cova. E ele obedeceu. E depois sabemos a história que aqueles inimigos de Daniel foram lançados na cova logo após o livramento de Daniel. Então o leão teve
como foi fiel a Deus, a bênção dobrada na vida dele. Alguns brincam assim, não é? Mas não deixa de ser uma grande verdade também no que diz respeito à soberania de Deus, o controle de Deus, o governo do Senhor. Porque se as provações são inevitáveis, elas também são para o nosso bem. Não existe nenhuma outra força maior do que Deus. É Deus quem controla e governa. Portanto, os inimigos que se levantam contra nós, sejam quais forem, sejam humanos, não é? Sejam espirituais, ninguém é maior do que Deus. Deus está no controle. E Ele vai fazer tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A terceira lição, meus irmãos, que nós aprendemos aqui é que as provações, elas são para a glória de Deus. As provações, elas são para a glória de Deus. O rei, ele vai reconhecer quem é Deus. Lá no versículo 22 de Daniel 6, versículo 21, Daniel diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E lá, meus irmãos, no versículo 26, faço um decreto, o rei dizendo, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. As provações, elas são para a glória de Deus. Um rei ímpio vai com a sua boca declarar e testemunhar que Deus existe e que Deus faz maravilhas. E este Deus não é o Deus dele, os deuses deles, né, dos babilônios, que tinha uma infinidade de divindades. É o Deus de Daniel. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, meus irmãos, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, o Senhor vai usar isso para a glória dele. Há um propósito de Deus, e sempre esse propósito é a glória do Senhor. Tudo é para a glória do nosso Deus. Nós somos o barro na mão do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar. E o trabalho dele vai ser maravilhoso e vai redundar em glória, não para nós, mas para o Senhor. Por isso eu termino a palavra desta noite dizendo para você que vamos passar por provações, por lutas, mas saiba de uma coisa: tempo de provação é tempo de milagre. Tempo de provação é tempo do agir poderoso de Deus nas nossas vidas. Tempo de provação é tempo de manifestação de Deus. Lá no deserto, meus irmãos, o povo entrou no deserto. O deserto foi difícil, sim, por um lado, mas por outro lado, meus irmãos, o deserto foi tempo de maná, comida caindo do céu. Foi tempo de água brotando da rocha, foi tempo do Shekinah, a presença de Deus, na nuvem, na coluna de fogo, num monte. Quantas coisas tremendas o povo viveu ali no deserto. Era deserto, mas é no deserto que Deus manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta, meus irmãos, a sua presença nas nossas vidas. Quando você está pisando no terreno da provação, você está pisando no terreno dos milagres. Precisamos entender as provações. Você está passando por uma luta, meu irmão. Você está entrando aí na cova dos leões. Saiba de uma coisa: você está vivendo, ou começando a viver, um tempo de milagres na tua vida. Porque sobre você está a palavra do Senhor. Assim como nós lemos e aprendemos, por exemplo, lá no Salmo 91, tão conhecido nosso: você que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A prova vai chegar, ela é inevitável, ela é para o teu bem, portanto, descansa. Isso será para a glória de Deus, porque aquele que descansa, não é, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem
confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Você não vai se assustar do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Daniel não viveu essa palavra, meus irmãos, e essa palavra também eu e você podemos viver nas nossas vidas. E é interessante também notar que Daniel, ele passou por tudo isso e entendeu isso na vida dele, porque ele não sai ali daquela cova reclamando, blasfemando, chorando com Deus, pelo contrário. A palavra dele, ao sair da cova, não é? Ele diz ao rei: ó rei, vive para sempre. Ele abençoou o rei, meus irmãos. Ele saiu da cova ali abençoando o rei que tinha mandado ele para a cova, e que dizia que era amigo dele, não é? Ó rei, vive eternamente. Essa é uma expressão, embora comum, mas na boca de Daniel tinha um significado especial. Daniel está falando de verdade. Rei, eu desejo para você que Deus prolongue os seus dias. Ah, meus irmãos, a provação, ela vai redundar na glória de Deus, porque a gente aprendeu o significado dela, o valor dela. E as nossas palavras e tudo o que acontecer conosco vai trazer glória para o nome de Deus. As nossas palavras serão boas. Nós vamos abrir a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Eu não sei como você está vivendo hoje, por qual situação você está passando, ou por qual situação você ainda vai passar. Mas saiba de uma coisa: embora as provações sejam inevitáveis, elas são benéficas e elas são para a glória de Deus. Deus será glorificado nessa situação que você viveu, que você está vivendo, ou que você poderá viver na tua vida, e que você entende como uma grande luta, como uma grande provação. Amém? E o leão se aproximou daquele grupo de gatos. Era uma igreja de gatos, não é? Que estava ali reunida. E ele, aproximando-se pouco a pouco, quando ele chegou pertinho, não é, dos gatos, tinha lá o pastor que estava orando. E a oração dele era: Senhor, manda rato do céu, não é? Estamos com fome, Deus, manda ratos. E eles estavam ali orando, e o pastor dizia na sua oração: nós oramos já a tarde inteira, Deus, e nada, já é de noite, e o Senhor ainda não mandou ratos para nós. O leão, imbuído de uma paz que ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, no coração dele, não é? Mas ele quietinho ali, só observando aquela oração, aqueles gatos. De repente nada aconteceu, não caiu o rato do céu como os gatos pediram, e eles, cabisbaixos, foram se retirando, foram embora, alguns comentando: Deus não ouviu a nossa oração, será que Deus existe mesmo? Será que Deus está conosco? Os gatos diziam uns aos outros, não percebendo a presença ali do leão, e o leão estava ali observando tudo. Eles foram embora, e depois o leão, não é, pensando consigo mesmo, dizia assim: veja como são as coisas, eu ia matar esses gatos, né? Ia comer eles, mas Deus me impediu, Deus não deixou eu comê-los. Mas mesmo assim, eles pararam de acreditar em Deus, na providência divina. Eles estavam tão preocupados com aquilo que estava faltando para eles, né? Que eles pediam rato e Deus não estava mandando. Tão preocupados com o que estava faltando, que não repararam na proteção divina que eles estavam recebendo. E, meus irmãos, talvez esses gatos, né, somos nós muitas vezes, nos nossos choros, reclamações, porque Deus não respondeu, porque Deus não ouviu, eu queria assim, eu queria assado, e Deus está ali do nosso lado, providenciando tantos livramentos, tantos cuidados, e a gente não enxerga, a gente não percebe. Feliz é aquele que consegue enxergar isso. Daniel na cova, ele enxergou e viu o anjo do Senhor. Deus mandou o anjo, e o anjo fechou a boca do leão. Que Deus te abençoe
e te dê essa visão, para que você enxergue que apesar das provações, das lutas, das dificuldades, Deus está com você. Ele não te abandona e Ele tem o melhor para a tua vida. Amém?